Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários, indústria do entreter e também de dicas maravilhosas. Olha, meu nome é Renato Sansão e hoje vamos trazer para vocês dicas de play de Oscar, filmes e séries que têm aí direta ou indiretamente alguma relação com esse Oscar de 2021. E antes de trazer para vocês o nosso oráculo da sétima arte, o nosso samurai do entretenimento e a nossa enciclopédia do conhecimento humano, convido todas e todos para dar o play em nosso episódio 122, onde a gente faz ali a cobertura completa dos indicados pela Academia para a premiação que rola no próximo dia 25 de abril. É isso mesmo, meu caro Sansa. Teremos hoje aqui um programa com muita cunhadoria de bom conteúdo. Curadoria de bom conteúdo. Bom, e antes da gente começar aqui as nossas dicas especiais de Oscar, faço um convite para você que está entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Seja muito bem-vindo, acesse sklbs.com.br, siga a gente no seu agregador de podcasts favorito e receba em primeira mão todos os nossos episódios. A gente vai adorar saber aí as suas dicas de Oscar e também sua opinião sobre diversos filmes, séries e documentários, tá bom? Bora, nave! Bom, hoje eu vou falar de um crossover entre dois indicados nas categorias de atuação do Oscar 2021. O filme é Sorry to Bother You, ou Desculpe Te Incomodar em português. É protagonizado pelo Lakeith Stanfield, que está indicado melhor ator coadjuvante por Judas e o Messias Negro, e tem no elenco Steve Yeun, o primeiro ator de origem asiática indicado na categoria de melhor ator por Minari. O filme conta a história do Cassius Green, que é um cara negro que arruma um trabalho em telemarketing. Aí certo dia ele está lá sendo rejeitado ligação após ligação, quando ele recebe um conselho de um outro atendente negro mais experiente, numa ponta do grande Danny Glover, que diz para ele que ele devia usar a voz branca dele, entre aspas, no telefone. A partir daí as vendas dele disparam, ele fica rico e a vida dele muda completamente. Mas claro que isso traz várias implicações, e algumas delas bem bizarras, né? O filme é escrito e dirigido pelo Boots Riley, que também é um ator, e trata a questão racial de uma forma bem diferente, com humor mais rasgado, com ironia. É um filme meio maluco, mas eu acho bem legal, eu recomendo, e tá lá no Telecine para quem quiser conferir. Ô Marcudo, que belíssima indicação, né, cara? Depois do Sansa te podar aqui nas edições passadas, né, simplesmente apagar suas indicações e dicas aqui. Muito legal que finalmente a gente conseguiu encaixar. Baita dica, especialmente nesse momento pro Lakeith, né, que está conseguindo finalmente ganhar um pouco mais de destaque na indústria do cinema. Eu espero que realmente as pessoas assistam, porque é uma baita indicação, né, Cunha? É uma belíssima indicação aí do nosso querido Marcudo e fiquei bastante curioso, viu, Marcão? Já entrou aqui na minha lista e vou lá buscar. Vou até honrar minha assinatura lá da Telecine, que faz um tempo que eu não assisto nada lá. E valeu, cara. Só dar uma pitacada aqui, porque apesar de eu adorar o Lakeith Stanfield, cara, e é uma baita dica mesmo do Marcudo, a Warner deu uma viajada aqui, né? De colocar o Lakeith junto com o Daniel Kaluuya, né? Os dois de Judas e o Messias Negro, como coadjuvantes, né? O que faz com que talvez o policial do Jesse Plemons seja o ator principal do filme. Pode um negócio desse? Eu li que até o próprio Lakeith Stanfield ficou confuso, cara. Nem ele imaginava. O filme chama Judas, Lakeith Stanfield, e o Messias Negro, Daniel Kaluuya. E ninguém é protagonista nisso aí, velho. Eu fiquei meio confuso, viu? Se tivesse indicação, tinha que ser os dois para melhor ator, então, né, Sansa? Não os dois para coadjuvante, né? Ficou estranho mesmo. Acho que foi a aposta, né? Com medo de perder ou de não ganhar nenhum pro Chadwick em melhor ator, né? Enfim, academia sendo academia ou estúdio sendo estúdio, vai entender. Anthony Hopkins é o cara que eu escolhi aqui para trazer essa maratona para vocês. Anthony Hopkins, né, que está indicado ao Oscar de melhor ator nesse ano. Muitos dizem que é o papel da vida dele, o que é bastante sério, né? Tendo em vista aí tudo que ele já entregou para a gente aí nas telonas. E o filme também está indicado a melhor filme. No total são 6 Oscars. Então, o primeiro filme aí dessa maratona que eu recomendo, que terá 3 filmes, é O Silêncio dos Inocentes, filme lá de 1991, do nosso querido diretor Jonathan Demme,
né, falecido, infelizmente agora em 2017, diretor aí do aclamado Philadelphia, com Tom Hanks, Sob o Domínio do Mal, também lá do Denzel Washington, né, grandes filmes. E para quem não assistiu ainda, O Silêncio dos Inocentes, a gente tem ali a história de uma jovem que vai receber a ajuda de um assassino canibal e que está na prisão para ajudar, né, a capturar ali outro assassino em série, um louco que simplesmente ataca suas vítimas. Então, esse cara que vai ajudar, a Jodie Foster aqui, que faz o papel aqui da detetive, é simplesmente Anthony fucking Hopkins. Talvez aqui no papel da vida dele, né? Vamos ver o que a gente vai ter aí no The Father, mas é bastante interessante. Vale lembrar que O Silêncio dos Inocentes ele levou 5 Oscars, né? Entre eles de melhor filme, melhor ator para o próprio Hopkins e melhor atriz para Jodie Foster. O segundo filme da minha maratona seria Lembranças de um Verão, de 2001. É um filme aí do diretor Scott Higgs. E, cara, esse é um filme totalmente Spielbergiano. É um filme basicamente sobre um garoto, né, que perdeu o pai ali anos atrás e ele fica amigo do inquilino do andar de cima, vivido, claro, por Anthony Hopkins, que faz o papel do melhor amigo dele, né, ou até pai. Então, é muito interessante a história, que é sobre a perda da inocência, a perda da infância. Belíssimo filme, recomendo pra caramba. É tipo aqueles filmes de sessão da tarde, mas, como sempre, você tem o Anthony Hopkins ali brilhando. E, para fechar essa maratona, eu trago O Homem-Elefante, de 1980. Se você pesquisar, vai achar fácil esse filme aí para assistir. É um filme do diretor David Lynch, produzido pelo Mel Brooks, que aqui resolveu não ser creditado, né, porque é um cara aí muito conhecido pelas comédias, não queria que as pessoas tivessem a percepção de que esse filme é um filme de comédia, e de fato ele não é, ele é um belíssimo drama, onde a gente tem ali um médico, né, famoso, que estuda um jovem com a cara completamente deformada, né, conhecido aí como Homem-Elefante. E ele sofre inúmeros abusos, preconceitos, enfim. E o médico, ele vai se dando conta que ali, por trás, né, de todos aqueles preconceitos, daquela cara deformada dele, existe um cara muito inteligente e de boníssimo coração. Então, quem faz o Homem-Elefante é o John Hurt, infelizmente aí também falecido em 2017, né, um ator bastante prolífico, que viveu o Alien, o personagem que tem a barriga perfurada lá pelo Alien, que traumatizou todo mundo que assistiu na época. Fez 1984, Espião que Sabia Demais, vários filmes aí também do Harry Potter, enfim. E o Homem-Elefante ele foi indicado a 8 Oscars, lá em 1981, inclusive, né? Incluindo aí o melhor filme, melhor diretor e melhor ator para John Hurt. Só fechando, gente, O Silêncio dos Inocentes ele está disponível na Apple TV Plus e também na Telecine. O nosso Lembranças aqui de um Verão, de 2001, ele está disponível na HBO. E o Homem-Elefante, se você der um Google, você vai achar vários serviços onde é possível assistir. Vou entrar na sua dica, cara, para acrescentar 2 filmes com Anthony Hopkins. Um que me marcou lá atrás, né, nos anos 90, e um que me marcou recentemente. Lá atrás, tinha um filme dele que passava muito na sessão da tarde e outras sessões de filmes de vários canais aí, é o The Edge, né, traduzido aqui o No Limite, né, que tem o Anthony Hopkins. Sansa, belíssima lembrança. Que tem ele junto com o Alec Baldwin, né, cara, aquela aventura, como nos anos 90 a gente teve filme de aventura e ação, né, gente, que década pra isso, né. Risco Total, né, nessa pegada aí. Cara, e ele é um puta de um bilionário, né, tem uma queda, se não me engano, uma queda de helicóptero ali, e ficam os dois, né, tendo que sobreviver ali na base dos conhecimentos que ele tinha ali. Foi um dos primeiros filmes que eu vi com o Anthony Hopkins, né, claro que a gente teve o Silêncio dos Inocentes antes e tal, mas foi um dos primeiros e eu gostei demais, cara, que baita ator que ele é. E um mais recente que é Dois Papas, né, cara, quando a gente tem ele vivendo o Ratzinger, né, o papa mais antipático da história dos papas aí. Cara, ele faz um impersonator ali, né, cara? Como ele vai bem ali. E ele consegue fazer um personagem antipático ser carismático, né? Isso aí é pra poucos. O Cunha citou O Silêncio dos Inocentes, que talvez seja o grande papel do Anthony Hopkins. E tem um outro grande papel dele, mais recente pra mim, que é o Dr. Forrest de Westworld. Westworld é uma série que começou bem pra caramba, mas depois ficou meio controversa. Tô bem lembrado, As primeiras temporadas, principalmente a primeira, o Anthony Hopkins mata a pau. Onde foi parar essa série, né? Puta que pariu, era muito boa. A primeira temporada foi incrível. A segunda é meio incrível. A terceira, não sei, não vi. Eu vou trazer aqui, talvez, a maior injustiçada do Oscar hoje. A maior indicada, ou podemos chamar de também a maior perdedora do Oscar até hoje. Glenn Close, que chegou neste ano
a sua 8ª indicação à estatueta pelo Era Uma Vez um Sonho, um filme altamente questionável, concordo com todas as críticas, mas que para mim ela vai muito bem. E por ela ter ido muito bem, ela não só foi indicada a prêmio de melhor atriz, como ela também chamou a atenção do oposto. Quem? Os Framboesas de Ouro. Ou seja, nós temos pela 3ª vez na história um ator/atriz que é indicado no mesmo ano para melhor atriz no Oscar e para pior atriz no Framboesa de Ouro. E algo muito engraçado e estranho, porque os atores acabam recebendo isso com uma forma de apreço, na verdade. Estão assistindo o meu filme. E ela falou isso quando ela acabou dando uma entrevista de agradecimento. E por falar na Glenn Close, eu vou trazer aqui um filme que acabou me marcando muito, e que para mim que foi a grande sacanagem da academia com ela, que foi The Wife, A Esposa. É um filme de 2017, gravado na Suécia, Estados Unidos e Inglaterra, dirigido pelo Bjorn Hunk, ou seja, tem uma direção teoricamente estoicista, mas não é tanto, não caia nesse clichê, com a Glenn Close, o Christian Slater e o Jonathan Pryce. A Esposa conta a história de um relacionamento conturbado entre um grande escritor que ganha o Nobel de Literatura e o papel da Glenn Close, que é a Joan Castleman, que conta a história. A verdade aqui, gente, é que a Glenn Close é o grande fio condutor desse filme. A Esposa traz, sim, muitos clichês que parecem até um pouco difíceis de ser lidados durante a tela, mas a Glenn Close consegue contornar bem. Ela é a grande personagem, já que ela, por muitos anos, foi a pessoa que, por trás do marido, sustenta toda a parte literária de sucessos que ele tem no mercado literário. Em certo momento, quando ela começa a ter um pouco mais de atenção, né, da mídia, ela começa a relembrar toda a vida que ela teve ao lado do Joey Castleman, o marido dela, vivido pelo Jonathan Pryce. E aí ela começa a analisar e começa a ter uma certa sensação de despertar, onde ela percebe que todos os anos de amor e casamento podem ter sido, na verdade, utilizados para o sucesso do marido. E não é só por isso, né? Ele passa também por, obviamente, affairs durante o filme, conta isso, uma relação conturbada do Jonathan Pryce, que vive o Joe Castleman, com o filho. A gente tem aqui a filha da Glenn Close também, a Anne Stark, como a pequena Joan no próprio filme. Isso acaba ajudando um pouco nessa relação, né, que você tem da juventude com a vida de velhice. Então, a Esposa é um filme que, para mim, vale a pena ser revisto. É de 2017, 2018. E para quem não viu, especialmente nesse momento onde a gente tem, finalmente, a luta feminista com bastante destaque, vai dar para entender aqui como é difícil, numa sociedade patriarcal, uma mulher inteligente, uma mulher que tem direito a ter o seu espaço, ficar nas sombras do marido, porque tem uma relação extremamente complicada nesse mercado literário, especialmente com as mulheres. Então, para quem gostou de Glenn Close em Era Uma Vez um Sonho, e só dela, né, porque na verdade é isso que o filme oferece, e quer ver mais da atriz, que é a mais indicada na história, com 8 indicações, eu recomendo The Wife, que está passando no Telecine. O curioso caso de Glenn Close, né, cara? Uma baita atriz que escolhe mal os filmes, né, cara? Ela tem realmente... A sua recomendação foi excelente, o filme é muito bom, mas como ela tem filme ruim na carreira, né? Eu tava olhando aqui no IMDb, eu a conheci, cara, em 96, quando ela fez 101 Dálmatas, e a Cruella dela é maravilhosa, um dos primeiros live actions, né? Não tinha nem esse nome na época, da Disney, e ela vai bem demais como Cruella, mas o filme é muito ruim, cara, o filme é péssimo, né, uma história puta mal feita, é pior que Beethoven, resumindo 101 Dálmatas, mas né, Cunha, mas é uma baita atriz que me parece que falta escolher um pouquinho melhor os projetos. Puta, é real, Sansa. Por um outro lado também, ela fez vários papéis, por ela ter sido indicada, ela merecia, né, ter ganho o prêmio. Albert Nobbs, por exemplo, ela faz um garçom, né? Uma mulher que se veste lá como um homem para sobreviver no século XIX. Belíssimo filme lá de 2011. E para quem é um pouco mais velho, aí, Atração Fatal também, né? Com Michael Douglas, que ela fez. É uma atriz aí que ela marca gerações.
E sobre a sua dica aí, Rafa, sensacional, cara. Vou priorizar aqui também. Eu acho engraçado a Glenn Close, porque talvez seja justamente isso que o Sansa falou, né, Marcudo? Escolhe mal, talvez tenha um agente ruim, pode acontecer mesmo no meio, porque ela em si, ela já ganhou Emmy, já ganhou Tony, já ganhou Globo de Ouro. Bicho, assim, ruim não é, né? Mas talvez era uma vez um sonho, só acabe comprovando as más escolhas que a Glenn Close fez na carreira. Ou fizeram por ela, né, Marcão? Eu só queria lembrar duas escolhas curiosas. Ela tá na Marvel, ela tá no primeiro Guardiões da Galáxia, e ela tá em Hulk, a volta do Capitão Gancho, ela faz um pirata, um homem pirata. Eu acho legal. Ela não tem medo de fazer coisas diferentes, pelo menos. Não. Né? Ela tá, inclusive, também na adaptação de Warcraft, né? Um game aí bastante famoso, que é péssimo também. Não sei como ela foi para lá. Olha, eu optei por trazer aqui para vocês alguns filmes que foram parcialmente ou completamente esnobados na lista do Oscar 2021 que a gente recebeu recentemente, né? Eu começo pelo belíssimo e obrigatório Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, que ficou em primeiro lugar no nosso SQLBS Awards de 2020 e não apareceu em nenhuma categoria. Achei uma vergonha, viu, gente? A gente tem aqui a história de uma menina, né, na faixa dos 16, 17 anos, eu chutaria talvez um pouquinho mais, que engravida, né, numa pequena cidade dos Estados Unidos e, acompanhada da sua prima, vai lá para Nova York para fazer o aborto, né? Uma história singela, verdadeira e muitas vezes dolorida, né, em vários momentos ali. Poderia estar em diversas categorias, né, incluindo o melhor filme, que teve apenas 8 indicados, lembrando que são 10 slots, alô, academia. E, gente, Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre acabou também muito prejudicado, né, por ter sido lançado aí na semana em que a pandemia e o isolamento social começaram, né. E é legal a gente lembrar que ele está no catálogo da HBO Max, que deve chegar ao Brasil nos próximos meses, segundo consta nos principais portais aí. Outra esnobada feia que a academia deu foi com o Destacamento Blood, né, ou da Five Bloods, né, filme mais recente do sempre fantástico Spike Lee. Uma história única, né, gente? Sobre veteranos da Guerra do Vietnã, todos eles negros, né? Todos eles tentando entender por que eles precisaram lutar uma guerra que jamais foi deles, né? A academia, de favor, vamos dizer assim, indicou o filme para melhor trilha sonora, mas poderia tranquilamente ter entrado ali em montagem, em direção Spike Lee e ator principal, né? Já que o trabalho do Delroy Lindo é espetacular e, na minha opinião, pelo menos, está muito acima de alguns dos indicados. Para quem ficou curioso, o Destacamento Blood está esperando por você lá na Netflix. A terceira esnobada que eu trago aqui, gente, é O Diabo de Cada Dia. Para mim, né, um dos melhores filmes, um dos melhores elencos do ano, né, uma das histórias mais tensas e bem contadas dos últimos tempos, com um final catártico, né, e como a gente gosta aí, repleto de plot twists, né. Gente, Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan e Harry Melling são apenas aí alguns dos muitos nomes que brilham e brilham demais nesse filmaço, né? Ele poderia ter sido lembrado aí como roteiro adaptado, montagem, fotografia, uma atuação espetacular do Tom Holland e também como coadjuvante, né? O pastor pra lá de maluco vivido pelo Harry Melling. Para quem não se lembra, o Duda Dursley, lá de Harry Potter. Então, para quem ainda não viu, O Diabo de Cada Dia também está na Netflix. Eu empolguei em mais uma esnobada aqui do Oscar que eu trago para vocês, foi não colocar o maravilhoso Rosa e Momo entre os filmes internacionais, né? Além de uma merecidíssima indicação para Sophia Loren, gente. Aos 87 anos, ela entrega aí uma das melhores atuações de toda a sua carreira, como a sobrevivente do Holocausto, que cuida de filhos de prostitutas enquanto enfrenta seus próprios fantasmas, né? Uma pena o filme aí, que é um remake do filmaço de 1977, baseado no livro A Vida Pela Frente, ter passado batido por muita gente, inclusive pela academia. Rosa e Momo, né? Também está disponível na Netflix. Eu fecho essa longa lista aqui de esnobados / injustiçados, tá? Com um filme muito polêmico chamado Malcolm e Marie, né? 100% gravado durante a pandemia, discute a relação de uma forma verdadeira, visceral, cara, incrível. Eu não tinha visto algo do tipo ainda. Malcolm e Marie não recebeu sequer uma indicação, mesmo tendo um dos melhores roteiros e fotografias de toda a temporada, tá? Sem contar a performance, na minha opinião, antológica de Zendaya, que aos 24, 25 aninhos ali se entrega de corpo e alma para a personagem de uma forma extremamente visceral. Para mim, ela merecia demais, tá? Para quem ficou curioso e ainda não viu, Malcolm e Marie também está esperando por você lá no catálogo da Netflix. Que lista, cara! Pelo amor de Deus, dá pra gente fazer uma premiação paralela
aqui, né? Espetacular, cara. Eu só acrescentaria um filme aí que me doeu demais, que também não tá nessa lista, que é Uma Noite em Miami, né? Que tá lá na Amazon. E, cara, que para quem não ouviu falar ainda desse filme, tem muita gente que não ouviu falar, né? Que é um relato ali fictício de uma noite incrível que os ícones, né? Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke e o Jim Brown se reuniram ali para discutir seus papéis, né, no movimento ali pelos direitos civis, na Revolução Cultural lá da década de 60. É sensacional, e só para adicionar nessa lista de Sansão, que abre aí um filme que realmente eu acho o mais incrível e o mais injustiçado nessa categoria aí do Oscar, que foi o Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. Para mim, até mais do que o Destacamento Blood. Hein? Marcudo, quem foi mais injustiçado no Oscar nos últimos 2 anos? Malcolm e Mary ou Joias Brutas? Sem sombra de dúvida, Joias Brutas. Eu não sei o que o Sansa foi colocar Malcolm e Mary nessa lista que estava tão boa. Não dá para entender. Acho que, para mim, o que mais pega é o que nós batemos no nosso episódio sobre os indicados e que nós temos falado aqui constantemente. Cara, tinham 10 espaços na porra de melhor filme. Por que não ocupar os 10 espaços? Qual é o problema em ocupar os 10 espaços? Especialmente para mim, com o Destacamento Blood, que, cara, enfim, por N motivos, tinha que estar ali nessa lista aí da academia. Ô, Rafinha, só complementando o argumento aqui, quando eu falo de Malcolm e Marie, eu não tô colocando como o melhor filme, né? Você trouxe a Glenn Close num filme horroroso, que era uma... Assim, abaixo da crítica. Pera, deixa eu falar. O filme Era Uma Vez um Sonho, ele é abaixo da crítica, mas muito abaixo. Malcolm e Marie, eu não tô colocando ele como o melhor filme, né? Eu tô colocando ele na parte de roteiro, fotografia, que é uma das melhores da temporada. Acho que é quase um consenso que a gente pode chegar aqui. E, na minha opinião, a Zendaya, ela tava ali cabeça com algumas das indicadas e poderia ter sido lembrada, né? Mas assim, entre os 10 melhores, jamais, se tem 2 slots que poderiam ter sido preenchidos ali, tô muito com Cunha, é Uma Noite em Miami, também Destacamento Blood. Eu não consigo entender a birra da academia com Spike Lee, que é um cara fantástico. E não é a primeira vez, né, que a gente tiver essa teimosia, né? A gente, em 2019, me corrija se eu estiver errado, a gente teve um Rami Malek ganhando por Bohemian Rhapsody como melhor ator, certo? Pelo amor de Deus. Né? Aí, em 2020... a gente teve um Taron Egerton em Elton John, né? Rocketman, cara, destruindo tudo. Muito melhor do que o Fred Mercury, muito melhor. Tanto que não dá nem discussão, porque é fato. Exato, não. E aí ele não foi nem indicado. Então, assim, cara, a gente pode gravar um episódio só sobre os renegados pela academia. Voto por mais cunherência no Oscar, hein? Eu tô com Cunha nessa. Tem que ter mais cunherência no Oscar. E é isso aí, minha gente. Olha, por mais cunherência no Oscar, viu, academia? E lembramos a vocês, né, que toda semana, quase sempre aí às terças e quintas, tem episódio fresquinho aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, pra você escutar aí, gostosinho, enquanto medita nas montanhas, como o Rodrigo Cunha. Pede o seu iFood, como o Rafinha Prada, né, o nosso querido vegano aqui, samurai vegano, embala a naninha, gostosão, como faz o nosso Marcudo. E aproveita aqui a saideira para agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigado, gente. Nos vemos em breve, se Deus quiser. Um beijo, tchau. É isso aí, valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu, meus queridos, até o próximo episódio. E aproveitem essa listinha aí, né? Chega de ficar perdendo tempo lá no stream procurando coisa. Dá o play, assiste um por um, vai ser bom demais. E antes do nosso tchau final, né, gente, é legal a gente lembrar aqui que a gente já gravou vários episódios de filmes indicados ao Oscar, né, dessa lista de apenas 8, e teremos em breve novos episódios com os filmes da principal categoria do Oscar, tá? E também teremos o nosso pós-Oscar tradicionalíssimo, todos aqui de smoking, gravata borboleta, comendo seus acepipes e também degustando seus bebericalhos, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!